Qual é o meu maior medo? Anote aí. Qual é o meu maior medo? Quem quiser pode dar um print nessa tela para que você possa anotar e responder essas perguntas depois. Mas quem quiser pode anotar a punho aí as perguntas no seu caderno para poder respondê-las depois. Qual é o meu maior medo? Se pergunte. Qual é o medo que carrego desde a infância e que me impede de dar novos passos? Sim, nós carregamos medos também da época da infância. Quais são os medos? Anote aí no seu caderno essa pergunta. Você vai analisar, você vai investigar. E se você não lembrar, pensar, Morgana, tô lembrada não, amiga. Eu não lembro quase nada da minha época de criança, não tem problema. Pergunta para um irmão, pergunta para um primo, pergunta para um tio, pergunta para uma mãe, se você tiver mãe e pai vivos ainda. Pergunta. Fulano, me conta, qual é o medo que eu tinha quando era criança? Me fala. Sem ser medo de cachorro, medo de cavalo, medo de rato, medo de cobra, sem ser esses medos bobos, tá? Sem ser esses medos de bicho, né? Um medo mental. Qual era o medo? Pergunta para as pessoas que estão próximas a você, que também te conhecem, porque vão te ajudar ainda mais sobre esse assunto. Depois disso, pergunte também, qual é o meu maior sonho? E qual é o meu maior medo atrelado a esse sonho? Pensa comigo. Meu maior sonho, por exemplo, viver um amor incrível com a pessoa do meu lado. Por exemplo. Ou ganhar 10 mil reais por mês, por exemplo. Ou viajar 2 vezes para fora do Brasil, por exemplo. Eu não sei. Você sabe qual é o seu sonho, não sabe? Então pense. Qual é o seu sonho mais ousado? Ok. E qual é o medo que você tem atrelado a esse sonho? Então, aqui, ó. Suponhamos que o seu maior sonho seja viajar num cruzeiro com a sua família. É um sonho. Mas o seu maior medo é andar de navio, andar no mar. Você tem medo de água. Ih, como é que faz? Como é que faz? Vai ter que decidir encarar ou não esse medo. Tá entendendo? Então, ó, qual é o seu maior sonho e qual é o maior medo atrelado a esse sonho, ok? E a última pergunta, de 0 a 10. Qual é o número do meu medo hoje? De 0 a 10. 0 é que eu não tenho medo nenhum. 1, 2, 3 é um pouquinho de medo. 10 é muito, mas é muito medo. Eu tenho na base da dor de barriga. Só de pensar. Ok? Então 10 é frio na barriga, dor de barriga, cólica, atravessada. Ok? Então o 10 é o nível mais profundo desse entendimento. Então se pergunte, dê o print dessa tela, se pergunte, anote no seu caderno e responda essas perguntas. Além disso, nós iremos entender o seguinte, que o medo de crescer é um medo que ele literalmente precisa de um reconhecimento. O medo de crescer, ele precisa ser reconhecido. Se você não reconhece o medo que tem, a sua vida não anda. Se você não reconhece, Morgana, tô entendendo, mentora, esse assunto, como diria bem o Ederlan, me interessa. Estou entendendo que eu tenho medo. Ah, tô entendendo. Então, ó, o primeiro passo para romper essa casca, o primeiro passo para romper essa caixa, o primeiro passo para romper essa barreira do terror invisível chamada medo de crescer é você reconhecer. Se você não reconhece, você não avança. É por isso que é tão importante você reconhecer. Dito isso, eu quero compartilhar com você um slide aqui, onde nós vamos aprofundar numa história muito profunda, que é a história do Tony. Essa história, ela faz com que a gente entenda mais a nós mesmos. É uma história que permite você entender que muitas vezes nós estamos distraídos pela vida, que muitas vezes nós estamos aqui observando a vida acontecer, a vida passar,
E que muitas vezes o subconsciente, ele conversa com a gente. Muitas vezes o subconsciente, ele conversa com a gente nem percebe. Então eu quero compartilhar com você uma história muito poderosa, que é uma história que mexe com a nossa mente interna, através do exemplo do Tony. Eu quero te contar essa história porque essa história faz parte da minha coletânea de histórias do subconsciente, que vai te ajudar a entender como superar as barreiras do terror que te impedem de ir adiante, assim como ajudou o Tony a avançar. Histórias reais que fazem você rever os seus conceitos. Então entenda o seguinte, eu quero te contar a história, que é uma história baseada no medo de crescer, para você entender como é que você começa a reconhecer, fazer esse reconhecimento, ok? Mas antes, me dê um instantinho para tomar um golinho de água. Olha só, Tony estava no intervalo do seu trabalho. Como um dia qualquer, mais um dia de trabalho, ele estava no intervalo do seu dia, no seu trabalho. Até que ele recebe um e-mail com a seguinte mensagem que tinha o título: seu maior medo está te mantendo sentado na cadeira. Qualquer pessoa que se preze, ao ler um título como esse, está sentado na cadeira de trabalho, sentado, abre o e-mail no intervalo do trabalho e lê a mensagem: seu maior medo está te mantendo sentado na cadeira. Opa, eu tô na cadeira, eu também tô querendo crescer, mas o medo está me mantendo sentado na cadeira? Deixa eu entender um pouquinho mais sobre isso. Eis então que Tony abre o seu e-mail para entender que papo é esse, que o meu maior medo está me mantendo sentado na minha cadeira. Sem hesitar, movido pela curiosidade e também por sua atual realidade, que não estava tão boa, ele lê o restante da mensagem que dizia: na vida, você tem dois caminhos. Na vida, você tem dois caminhos. Onde o primeiro é movido pelo sonho e pelo amor. O primeiro é movido pelo sonho e pelo amor, enquanto o segundo é movido pelas limitações do medo. Você escolhe qual dos dois estão te guiando e decide como quer viver. Porém, é importante frisar que se a escolha foi pelo primeiro, você age com entusiasmo, energia positiva e fé de que coisas boas acontecem o tempo todo. Já se optar pelo segundo, sua vida está andando truncada, tenderá à limitação e à escassez. Além disso, tenderá a andar e parar, ou quiçá a sua vida nem andar, não anda, está parada. Essa segunda trilha vai te gerar um sentimento, ou melhor dizendo, vai gerar sentimentos de baixa vibração como frustração, tristeza, angústias, ansiedade, culpa e no final das contas é envolvido por um medo presente em tudo o que pensar e que você cogitar que vai colocar as mãos. Depois de ler uma mensagem como essa, Tony ficou de queixo com o que veio a seguir. Todos os lugares que Tony acessava na internet apontava sobre a importância de entender sobre o medo de crescer. O medo de crescer estava paralisando-o. E aí, ele abria um vídeo, vinha aquele assunto. Ele abria o Google para pesquisar um tema qualquer e vinha aquele assunto. Ele abria o Instagram ou o Facebook e vinha mais assuntos sobre o medo. O medo de crescer, a barreira do terror. E acabou que Tony começou a entender, opa! Isso aqui nada mais é do que sinais claros de que algo está me dizendo que isso é para mim. Quem nunca viu uma mensagem e falou, uai, essa mensagem é para mim? Quem nunca leu, ouviu um tema, uma mensagem, uma frase, um vídeo e falou, opa, falou comigo. Eu tenho, inclusive, depoimentos de alguns alunos que me falam, Morgana, a sua última aula, você falou pra mim, não foi? E eu falei, eu? Não, mas também sim, porque de fato, né?
são questões reais, são questões que são questões unânimes, né? E sim, algumas vezes eu falo pra mim mesma, algumas vezes eu falo pra minha família, algumas vezes eu falo pra pessoas que eu nem conheço, mas sim, são questões universais. Algumas vezes eu falo pra você mesmo. Então, olha, no caso de Tony, que acessou o seu e-mail, chegou lá e viu um título com um e-mail provocador pra ele mesmo. Acessou o Google, acessou um vídeo, acessou as redes sociais, começou a ver coisas do mesmo tema, opa! Aquilo ali é um sinal claro do universo. O universo tá batendo um super papo com ele. Cabe ele decidir. Vou investigar, não vou investigar, vou entender, não vou entender. Só que o que você não sabe é que Tony, ele teve medo de crescer. O medo de crescer era o ponto máximo na cabeça de Tony. Sabe por quê? Porque ele se sentia aterrorizado por suas ideias e sonhos. Só de pensar que ele poderia ir além, ele já sentia uma dor atravessada no estômago. E era uma caganeira, era uma dor de barriga daquelas que, nossa senhora! Só que agora Tony começa a entender. Nessa dinâmica de busca e de aparecer toda hora na cara dele as informações, ele começa a entender que, era o subconsciente falando com ele. Que, na verdade, essas dores, esse incômodo físico, era uma manifestação do medo de crescer que ele tinha e que ele nem sabia. Antes de ler aquela mensagem, no entanto, Tony nem sabia que existia medo de crescer. Eu também não sabia. Eu não sabia que tinha um medo específico do crescimento. Pra mim, medo era medo. Pra mim, medo era medo. Eu conhecia alguns. Medo de morrer, medo de ficar doente, medo de falhar, medo de ficar pobre. Eu conhecia alguns. Mas eu não sabia que medo de crescer, medo de ir além, era um tipo de medo. Mas sim, medo de ir além, de dar o próximo passo, é um tipo de medo. Então, uma vez que Tony começa a entender sobre isso, ele começa a entender que ele precisa dar novos passos, encarar esse medo. Porque ele tem dois caminhos, tá lembrado da mensagem? Ele tem dois caminhos. Caminho A, treinar sua mente, concentrar sua mente no sonho, no objetivo, no amor, que te leva pra frente. O caminho B, aceitar o medo, aceitar a frustração e viver angustiado. A vida não vai pra frente, ela anda e para, ela anda e para, ela anda e para. Então ele tinha dois caminhos claros, caminho A ou caminho B. Então, uma vez que ele começa a entender que agora sim ele tem dois caminhos, que as dores de barriga dele, que o nervosismo dele, que a ansiedade dele, que a frustração dele nada mais eram do que medo, agora sim, só depois de ter acessado essas informações, é que Tony começa a entender como mudar a sua vida de verdade. Como entender o seu subconsciente. Sabendo então que nós fomos programados a sentir isso, quando nós ainda éramos crianças, agora Tony começa a entender. Se eu tenho medo disso, é sinal de que eu preciso desaprender. Eu preciso desaprender a ter medo. Eu tenho que largar isso de lado, desconstruir esse meu pânico, esse meu medo. E eu preciso, no lugar disso, porque tem que tirar um trem e pôr outro. É assim que funciona. Eu tiro um, abre espaço, põe outro. E é por isso que a gente fala muito, né? Se você quer mudar a sua vida, quer coisas novas, abre espaço. Tira roupas velhas, dá pros outros, abre espaço, muda a roupa. Abre espaço nos seus arranjos de decoração, abre espaço na vida, abre espaço. Para que o novo venha. Então, a gente tira uma coisa e põe outra no lugar. Então, o Tony começou a entender. Eu preciso abrir espaço. Tirar o velho para colocar o novo. Então eu preciso o quê? Desaprender, tirar o velho, desaprender e aprender coisas novas. Aprender com o primeiro princípio que eu prego há mais de 15 aulas. Aprender o princípio que eu prego há mais de 15 aulas, que é o medo, que é aprender a pensar. Que é aprender a pensar de uma certa maneira. É assim que nós avançamos. O nosso protagonista, ele simboliza a curiosidade e a busca pela sabedoria. Sabendo que o entendimento vem por meio das informações que chegam de diferentes maneiras, Tony começa a pensar, eu preciso entender mais sobre isso.
Acessando livros, acessando vídeos gratuitos na internet, acessando e entendendo mais o que pessoas que sabem disso sabem. Mas mais que isso, eu preciso, foi o que Tony pensou, eu preciso aprender. Porque o medo eu já sei, mas eu preciso aprender a superar o medo. Eu preciso aprender e entender a treinar o meu subconsciente para colocar outra informação ali no lugar. E aí, olhar para o meu crescimento e falar, uau, é isso que eu quero, é para cima disso que eu vou. Com alegria e com entusiasmo. Como bem disse o e-mail no primeiro caminho, tá lembrado? Como bem disse o e-mail no primeiro caminho, amor e entusiasmo. É assim que a gente ancora no ponto certo, no ponto que nos puxa para cima e que nos faz avançar. Então, assim como o Tony, você também pode, no dia de hoje, aprender a pensar de uma certa maneira. E isso eu abordo lá dentro da nossa plataforma. Na fase 1, 2, 3, 4, 5 e 6, em todas as fases, basicamente em todas as aulas, eu abordo essa dinâmica de pensar. Pensar de uma certa maneira para quê? Desconstruir o velho eu para construir de modo consciente o novo eu. Um novo eu que sabe o que quer. Um novo eu que entende. Eu tô aí com medo mesmo. Eu tô aí sentindo dor mesmo. O meu subconsciente está se manifestando mesmo. Eu tenho que aprender a lidar com isso. Porque viver com ansiedade não é legal. Viver sentindo dor de barriga não é legal. Ficar sentindo ali aquela inquietação não é legal. Agora, o gostoso mesmo é sentir alegria, entusiasmo, energia, sabendo que todos os dias acorda com o seu sonho na cabeça, sabendo que está na trilha certa do crescimento. Então, uma vez que você começa a entender que existem protocolos a seguir, você escolhe. Vai pagar o preço ou vai ficar esperando mais um dia, mais um vídeo, mais uma aula, mais um artigo? Você que escolhe. Eu quero te dizer que aqui nos comentários desse vídeo, dessa aula, e aqui embaixo desse vídeo, nós temos o link de acesso à nossa plataforma de mentalidade avançada, que é a nossa plataforma chave mestra, aonde lá você entende direitinho, nos mínimos detalhes, através de aulas detalhadas, através de e-books, através de decretos sobre esse assunto. Eu imagino que você tenha gostado desse trechinho que eu acabei de compartilhar com você, não é? Pois sim, eu também gostei muito de falar sobre esse assunto. Eu quero te fazer, então, 2 convites. O primeiro é se inscrever no canal do YouTube, ativar as notificações para que o próprio YouTube te avise toda vez que a gente tiver um vídeo novo ou uma nova aula para acontecer aqui. E também quero te convidar a marcar na sua agenda um compromisso comigo, aonde toda quarta-feira eu e você e eu estamos juntos treinando a nossa mente para crescer. Eu te espero no próximo vídeo e numa próxima aula. Até lá!